a Jéssica do blog Trem Literário e hoje eu vim contar pra vocês o que eu achei do livro Elantris, do autor Brandon Sanderson. Bom, gente, esse aqui ele é um dos primeiros livros, na verdade o primeiro livro que o autor ele publicou no ano de 2006 e também é o primeiro livro que eu li do autor. Esse livro aqui eu li em inglês, eu não li a versão em português, que eu já comentei isso nos outros vlogs, a dificuldade que tá aqui no Brasil de se encontrar os livros do Brandon Sanderson em português. Esse livro ele foi lançado aqui no Brasil há um tempo atrás pela editora Leia, mas depois as edições elas pararam de ser lançadas, então só nessa Bienal do Livro desse ano a editora Trama ela comprou alguns direitos do autor Brandon Sanderson, mas trouxe aqui para o Brasil o livro Caminho dos Reis, que foi lançado em 2020. Então, de acordo com toda essa expectativa que está aqui no Brasil para ler o Brandon Sanderson, eu decidi conhecer, dar uma chance para esse autor aqui, e eu comprei a edição de comemoração de 10 anos em inglês, tá? Então ela é uma edição de capa comum, é uma edição bem simples, mas mesmo assim ela tem algumas ilustrações na capa. Mas vamos falar dessa história aqui de Elantris, o que você pode imaginar, o que você pode esperar dessa história. Antes de começar falando um pouquinho da resenha, eu vou dizer que eu amei essa história. É uma história muito completa, uma história de fantasia super bem amarrada, bem construída, os personagens são envolventes e a gente realmente se importa com o destino de cada um deles. Então aqui, falando propriamente dito da história, a gente começa aqui no prólogo tendo um vislumbre do que é Elantris. Elantris é uma cidade que ela era super bem requisitada, era uma cidade que ela tinha um alto prestígio ali nesse mundo aqui, porque todo mundo que ele era atingido pela magia de Elantris, ele se tornava como se fosse um deus, ele era eterno, ele tinha alguns dons de cura principalmente, e ele era uma pessoa que era assim, tido como um dos privilegiados por ter sido atingido por essa magia de Elantris. Só que alguma coisa aconteceu nesse mundo que a magia se perdeu e hoje em dia se tornar um elantrino não é mais uma questão de ser um privilégio, de ser um benefício, né? Uma grande bênção você se tornar um elantrino. Muito pelo contrário, se tornou uma maldição nesse mundo aqui você se tornar um elantrino, porque as pessoas elas estão sendo atingidas de uma forma diferente por essa magia. Então elas ficam sem cabelo, elas têm manchas escuras pela pele, sentem fome o tempo inteiro, então elas se tornaram criaturas horríveis. Então se tornar um elantrino aqui se tornou mais uma maldição do que qualquer outro tipo de coisa. E quando a Elantris ela caiu, né, durante esses 10 anos, a Arelon ela se tornou a capital desse mundo, né, desse lugar aqui. E o príncipe de Arelon, numa certa manhã, ele é encontrado atingido por essa magia de Elantris, e o pai dele, sem pensar duas vezes, simplesmente exila o príncipe Raolden para a cidade de Elantris. E lá ele vai ter que se virar, né, com essa doença, vai ter que se virar com isso e vai ter que aprender ali a nova vida dele. Então a gente tem logo no começo, assim, nos primeiros capítulos, a descrição do Raolden sobre a cidade de Elantris. E o mais grave de tudo isso é que ele encontra um cidadão ali que ele foi também atingido recentemente por essa doença aqui de Elantris, mas ele não morava em Aeron. Ele morava numa outra cidade, num outro lugar, e aí tem uma grande preocupação, principalmente do príncipe, de que essa maldição, de que essa doença de Elantris esteja se espalhando pelo mundo inteiro. Mas eles estão ali, eles vão tentar entender o que está acontecendo, como eles podem ajudar as pessoas, porque ali em Elantris, quando você é atingido por essa doença, qualquer corte, qualquer machucado, qualquer arranhão que você tenha, isso vai doer para sempre, então jamais vai cicatrizar. Então ali até o próprio Raolden e o amigo dele, o Galadon, eles presenciam isso, algumas pessoas ali com machucados que não vão se cicatrizar, pessoas sofrendo o tempo inteiro, porque ali dentro de Elantris, nessas ruínas, né, que ficaram de Elantris ali, tem algumas gangues ali dentro que elas não se entendem muito bem, que tem pontos de vistas muito diferentes, querem coisas diferentes, então existe até uma guerra civil dentro da própria Elantris. Então, além dos elantrinos terem que lidar com a questão da pele, a questão da dor física, da fome absurda que eles sentem o tempo inteiro, eles também têm que lidar com uma guerra civil que está acontecendo ali dentro por 3 facções, 3 gangues diferentes que não se entendem, que não tem uma harmonia no que querem. Então a gente tem vários problemas acontecendo dentro de Elantris.
Fora dos portões de Elantris, lá em Arelon, a princesa Sarine, ela estava vindo de um outro reino para se casar com Haolden, porque tanto o reino dela quanto o de Arelon, eles queriam formar uma aliança para impedir que uma chegada religiosa ali, né, um avanço religioso de um outro reino tomasse também Arelon e tomasse o reino da Sarine. Então ela chega ali em Arelon procurando pelo príncipe, e o pai dele não conta que ele foi atingido por essa doença de Elantris. Ele simplesmente diz que o filho morreu. Só que existia uma cláusula muito específica no casamento deles, que mesmo que o príncipe morresse, mesmo que acontecesse qualquer coisa, nenhum dos dois poderia se casar de novo. Então eles deveriam ficar solteiros para sempre, porque o casamento, mesmo não ter sido realizado, já seria como se tivesse sido realizado. Então a Sarine, ela saiu do reino dela já meio que casada, né? Então ela não precisaria ter uma cerimônia para estar casada com o Haolden. Mas aí quando eles falam pra ela que o Haolden tá morto, que ela pode voltar para o país dela se quisesse, enfim, ela diz que não, que ela tem um propósito para cumprir, que inclusive ela bate muito de frente com o pai do Haolden, e isso não é muito levado a sério ali, porque o reino de Arelon é um reino muito machista. Então quando ela se impõe como princesa, ela se impõe às vontades dela, e principalmente ela desconfia dessa morte súbita do Haolden, porque eles trocavam cartas o tempo inteiro. Ela acha que aconteceu alguma coisa, que não estão contando pra ela, que tem algum segredo ali envolvido e que ela quer descobrir esse segredo também. Então ela acaba batendo de frente com o rei, muitas vezes assim de forma até mais dura, né, para poder fazer a vontade dela ser cumprida, porque ela quer realmente lutar por aquilo que ela acredita, pelo motivo que ela saiu do país dela, que era impedir esse avanço religioso. E a gente vê que esse avanço religioso ali, ele tá vindo com uma força total. Os outros reinos que não se submeteram a esse domínio religioso foram mortos, foram totalmente dizimados. Então ela quer evitar que isso aconteça tanto no reino dela quanto na cidade de Arelon. Então ela tá lá com esse propósito e ela sabe exatamente por que ela tá ali. Ela não aceita as imposições do rei. Ela é uma personagem feminina, assim, muito forte. Me lembrou muito, assim, o estilo da Katniss. Eu sei que a Katniss é uma distopia, mas o estilo, a imposição feminina da Katniss, ela é muito similar ao da Sarine, principalmente nessa questão de ter a força de ser uma personagem muito objetiva. Então ela sabe que se ela tiver que casar, se ela tiver que ter filhos, se ela tiver que construir um outro mundo, se ela tiver que fazer qualquer coisa, bater de frente, principalmente com o rei, ela vai fazer isso, vai mover os guardas dela, vai fazer de tudo possível para governar Arelon de uma forma justa, de uma forma que atenda essas necessidades e principalmente os objetivos que fizeram ela aceitar essa proposta com o príncipe Haolden. E o mais interessante é que esse casamento não foi arranjado por outras pessoas. Esse acordo que ela tinha feito com o Haolden veio dela. Então ela estava disposta a se casar com ele para poder dar uma chance para esses reinos, né? Tanto o reino dela quanto o reino de Arelon. Então, assim, é uma fantasia muito complexa, tá, gente? A gente tem muitas questões políticas, questões civis, questões religiosas aqui sendo abordadas de uma forma muito, muito interessante, assim, essa maneira que o Brandon Sanderson decide contar a história. É uma fantasia de 600 páginas, mas eu acho que o Brandon Sanderson, ele conseguiu responder todas as perguntas que ele vai colocando, todos os questionamentos que ele coloca aqui. É claro que a gente torce para que a Sarine e o Haolden de alguma forma tenham um final feliz aqui, mas o foco do livro não está no romance desses personagens, o foco está mais na questão política, na questão civil, principalmente porque eu comentei que está acontecendo problemas políticos, né, problemas civis nos dois lados. Então, tanto do lado da Sarine, ela está tendo que lidar com isso, como do lado do Haolden. Como eu comentei ali no começo do vídeo, lá também tá tendo uma guerra política, lá também tá tendo conflitos civis mesmo, né, entre as facções ali. Então a gente tem esse cenário assim muito amplo, muito bem construído. A gente vê que a história começou já num grande ápice, no clímax mesmo, já tá tudo pegando fogo, já tá tudo se desmoralizando. E a gente vai vir entendendo as regras desse mundo e principalmente como a magia de Elantris ela tá desaparecida por mais de 10 anos, então o livro ele também
contém pouco dessa magia, porque ninguém tá indo atrás dessa magia, ninguém tá querendo descobrir o que aconteceu, as pessoas não têm poderes a mais para fazer aquilo, então a gente vê que é uma fantasia sem magia, então é uma fantasia bem diferente do que eu já li por aqui no canal, e eu gostei muito, gente, eu gostei muito, eu achei, assim, as explicações que o Brandon Sanderson dá são extremamente convincentes, extremamente amarradas. Agora eu consigo entender por que tem tanto hype em volta desse autor, porque ele realmente, ele escreve muito bem. Aqui, gente, como eu comentei, eu li em inglês essa fantasia, e o autor, o Brandon Sanderson, ele tem uma página, um site, que tem o dicionário de todos os livros dele, tá? Não é dicionários para brasileiros, é dicionários para falantes da língua inglesa. E esse é um outro ponto que eu gostaria de abordar aqui nessa resenha de hoje, porque esse livro aqui, se você quiser ler em inglês, ele não é uma leitura para leitores iniciantes, porque tem muitos termos que o autor cria aqui. Ele cria idiomas, ele cria expressões, principalmente a própria doença de Elantris, ele chama de Child. Então, a gente tem termos aqui que ele cria, tá? Então, nessa página eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo, quem tiver curiosidade para conhecer. Lá tem o dicionário de Elantris, tem todas as palavras que o autor criou durante a escrita desse livro e qual é o significado, qual é a aplicação. Claro que tá todo em inglês, tá, gente? Inclusive o significado, porque o Brandon Sanderson não está falando para brasileiros, ele está falando para falantes da língua inglesa mesmo. Então, a gente é muito interessante, assim, mas se você tiver um nível de inglês mais intermediário, mais avançado, se for iniciante, eu não recomendaria ainda, principalmente por conta dessas interferências, dessas criações que o Brandon Sanderson faz ao longo da leitura. Mas, gente, eu fiquei extremamente apaixonada, extremamente realizada de ter lido esse livro, porque é muito difícil a gente encontrar uma fantasia tão bem amarrada, tão complexa, com tantos detalhes, como o Brandon Sanderson coloca aqui. Como eu disse, o foco do livro não é o romance, embora a gente torça muito ao longo do livro para o Howden, para Serene ter um jeito de terem um final feliz, mas existem outras coisas acontecendo aqui, e isso é uma das grandes diferenças dos outros livros de fantasia que eu já li. Porque, querendo ou não, que nem, por exemplo, Corte de Espinhos e Rosas, a gente torce muito pro casal protagonista, a gente quer que eles fiquem bem, e meio que a gente esquece o que tá acontecendo ao redor do mundo, mesmo no último livro, que tem aquelas cenas de guerra e tudo mais, a gente tá torcendo pros protagonistas. Aqui, a gente quer que o mundo se entenda, que o mundo se conserte, que as coisas se encaixem de uma forma que fique bom para todos. Então o autor, ele consegue fazer a gente desenvolver empatias para personagens até mais assim secundários, personagens que não têm tanta importância, mas a gente quer que todos eles fiquem bem de alguma forma, principalmente em Elantris, né, pra gente ver esse sofrimento dessas pessoas que estão ali, essas cicatrizes que não se cicatrizam jamais, essas doenças que eles têm ali, essa fome intensa que eles sentem, né, a questão também do lado da Sarene ali, a questão com política e religiosa, imposição religiosa, me lembrou inclusive um pouco do enredo do conto da Aya, da Margaret Atwood, porque a gente vê ali que foi uma imposição religiosa que transformou o mundo. Então aqui tem um pouco disso também, desse sacerdote aí querer trazer essa mudança religiosa, impor a religião dele e massacrar todo o resto que não aceite. Então a gente tem muito disso, né? A gente tem fatos históricos que se apoiam nessa ideologia do Brandon Sanderson, e eu acho que a forma como os conflitos foram resolvidos no livro, como essa situação política foi resolvida, como que o livro ele finaliza e fecha todos os eixos muito bem fechados, eu acho que é uma fantasia 5 estrelas favoritado sim, tá? Vale muito a pena. Não sei se todo mundo vai conseguir fazer essa leitura, principalmente porque eu disse que aqui no Brasil tá um pouco difícil de encontrar os livros do Brandon Sanderson em português. Eles foram publicados pela Leia, mas depois pararam de ser publicados. Então alguém que esteja assistindo meu vídeo talvez encontre os livros do Brandon Sanderson em algum sebo, alguma biblioteca, talvez algum colecionador que esteja se desfazendo, alguém que não, enfim, talvez você encontre em português, mas é muito mais simples encontrar essa leitura em inglês. E se você tiver um nível aí avançado, intermediário, pode se arriscar assim nessa leitura, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. É uma fantasia extremamente complexa, e esse não vai ser o primeiro livro do Brandon Sanderson que eu vou ler, gente. Eu li essa fantasia com pouquíssimas expectativas, mas finalizei assim as últimas páginas querendo mais, querendo conhecer mais a escrita desse autor, e eu entendo exatamente por que as pessoas gostam tanto do Brandon Sanderson, porque é um autor que ele consegue fazer você se apaixonar
por cada momento do livro, cada enredo, cada personagem, cada arco que ele abre no livro, ele consegue te dar uma explicação que você não fica na mão. Então isso pra mim é uma das coisas assim fundamentais de um livro de fantasia. Posso me arriscar em dizer que foi um dos melhores livros de fantasia que eu li esse ano. Então o Brandon Sanderson com certeza aí ganhou meu coração, se tornou um dos meus queridinhos de fantasia. E eu gostei muito da qualidade do livro, tá, gente? Esse aqui é um livro de capa comum. Capa dura tá caríssimo, 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 caríssimo. Mas se você tiver interesse, inclusive o próprio Brandon Sanderson, ele disponibiliza na página dele alguns livros autografados. Então se for esse seu interesse, você até consegue, tá? Mas as capas duras aí estão mais de R$300, então tá caro, Brandon Sanderson. Compensa comprar de capa comum. Eu comprei principalmente de capa comum porque eu não sabia se eu ia gostar, se eu ia me identificar tanto assim com a leitura. Mas eu amei, tá, gente? Achei a diagramação ótima. Como eu disse, ele é ilustrado, a história é incrível. Então eu acho que vale super, super a pena. Gostei muito de ter lido essa história e assim, eu fiquei por muito tempo, mesmo depois que eu terminei a leitura, refletindo sobre esses personagens, a jornada deles que estiveram ali. Ele até segue um pouco da jornada do herói, tá, aqui dentro do livro, mas a gente percebe que o Brandon Sanderson, ele acaba se desviando um pouco da jornada do herói, então ele brinca um pouco com a própria estrutura da narrativa. Isso eu achei muito interessante. E eu me apaixonei por essa história. Então, se você gostou dessa resenha, já deixa seu like, tá? Pra eu saber que você tá gostando. Vou deixar o link aqui também pra vocês comprarem este livro na Amazon. Lembrando que ele é em inglês, tá? Como eu disse aqui, a saga por encontrar Brandon Sanderson em português tá grande. Então, se você já leu esse livro em português, comenta aqui também que você já leu esse livro em português pra gente saber. Mas é uma leitura em inglês que é deliciosa. Eu devorei esse livro acho que em 2 semanas, tá, gente? Foi uma experiência assim muito enriquecedora pra mim também. Gostei muito dessa criatividade do próprio Brandon Sanderson de criar termos, de criar cenários, de criar palavras na língua inglesa que não existem, de deixar um dicionário disponível na página dele sobre essas palavras. Então assim, eu achei a criatividade do autor sem comentários, tá, gente? Sem comentários. Bom, gente, é isso. Eu acho que eu já falei bastante nesse vídeo aqui. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou do vídeo, já sabe, deixa seu like, inscreva-se no canal e também compartilhe em todas as redes sociais para me ajudar também na divulgação do meu trabalho. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, de também ter acesso aos meus livros, os meus suspenses que estão publicados. Os 2 também estão disponíveis na Amazon. Tanto A Morte Oferece um Drink quanto A Quarta Dama já estão disponíveis por lá. E se você já leu algum dos meus livros, deixa aqui nos comentários para eu saber o que vocês acharam da minha história, dos meus livros aqui. Gente, é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo.